Você sabe o que é harmonia? Você sabe diferenciar acorde de melodia? Então chegou a hora de você conhecer os elementos da música: harmonia, ritmo e melodia. Agora! A gente pode dizer que a música é estruturada por camadas, né? E a primeira camada é o ritmo. É a camada que forma uma base, né, para sustentar as outras camadas. Então a primeira camada é essa camada rítmica, onde o restante se equilibra, se apoia, se sustenta, né? O ritmo é a primeira camada. A segunda camada, que vem apoiada sobre os ritmos, a gente chama de harmonia. A harmonia nada mais é do que o estudo da sequência de acordes, né? São sequências de acordes, são encadeamentos de acordes, que seria essa próxima camada que se apoia sobre os ritmos. E ainda em cima dessas duas camadas existe a cereja do bolo, que a gente pode chamar assim, né? Que tem tudo isso preparado para aí sim receber uma melodia por cima de tudo, né? Com uma boa base, com um bom apoio, para ela poder ser o que uma melodia é, né? Que é a parte mais perceptível da música, é a mensagem principal, pode-se dizer assim, né? Então essas primeiras camadas são camadas estruturais para receber melhor a melodia, para formar uma estrutura mais harmoniosa para receber a melodia, né? Acolher a melodia. Então agora eu vou falar individualmente sobre cada um desses três elementos da música, começando pelo ritmo. O ritmo, ele é a manifestação musical mais ancestral, né, e mais simples de ser encontrada na nossa vida natural, né? A gente, basicamente, ao andar, você já estabelece algum tipo de ritmo ou de padrões rítmicos, né? A partir do nosso corpo, de forma muito básica, batendo palmas, batendo o pé no chão, ou com a própria voz, a gente pode criar ritmos de forma muito simples, né? Muito prática. Então o ritmo é essa manifestação musical mais antiga, mais primordial, né? Mais ancestral que a gente tem disponível. Claro que evoluiu muito, né? Com o passar de milhares de anos, os padrões, ritmos e a complexidade rítmica que se atingiu hoje é algo muito sofisticado. Mas no passado era muito fácil interagir musicalmente com os ritmos, né? A partir do nosso próprio caminhar já gera ritmos, né? A gente às vezes carregando alguma coisa que balança, que chacoalha, então vai juntando aquele som com o som dos nossos passos no chão, ainda mais se a gente está andando em grupos, né? Essas pessoas estão com um andar mais ou menos sincronizado, já tem um ritmo ali, é muito fácil surgir uma música, né? Inclusive é por isso que um dos motivos de tantos cantos, né? De trabalho e ligados a movimentos. Então muito fácil interagir com os ritmos a partir do nosso próprio corpo, batendo palmas, batendo o pé, com a voz, e também a construção de instrumentos rítmicos é muito simples, né? A gente pode simplesmente bater uma coisa na outra. Em casa a gente bate a colher na panela, né? Que é usando o que a gente tem mesmo disponível. Então sempre foi mais fácil construir instrumentos rítmicos, né? Chocalhos, tambores, chacoalhando galhos com folhas, cocos, né, batendo no coco. Hoje em dia a gente tem um tipo de agogô com 2 tamanhos diferentes de coco. Enfim, tem uma infinidade de maneiras muito práticas e muito simples que a gente pode usar coisas do nosso próprio meio para criar instrumentos, né? E aí os primeiros ritmos que a gente encontra são os ritmos que são internos, né? Então existem realmente esses ritmos muito simples e que são primários, primordiais ou elementares, ancestrais, que são os ritmos, por exemplo, criados com os passos, que são os ritmos da nossa respiração, que são ritmos do nosso coração batendo, por exemplo, né? Tum tum, tum tum,
tum, tum, tum, tum. Quando a gente pega um tambor, uma pessoa que nunca tocou nada na vida, e se ela ficar tocando ali um tempinho, é muito provável que ela toque alguns desses ritmos, né, sem ter aprendido nada. Então, dentro da música existe todo um universo rítmico que se manifesta de muitas frentes, né? Uma delas, a principal, pode-se dizer assim, é o pulso da música, né? Uma batida principal da música que tem ali dentro dela, dentro de um conjunto rítmico. A gente pode dizer que tem muita coisa ali. Quando a gente ouve, por exemplo, uma banda tocando que tem uma bateria, e a bateria tem várias peças, né? Caixa, bumbo, chimbal, tambores, os tons. E quando o baterista está tocando ali, ele está fazendo muitos ritmos simultâneos ali, entrelaçados, né? Então o pulso é esse ritmo principal que está dentro da música, que é geralmente onde a gente bate o pé no chão, né? Você está ouvindo uma música, muitas vezes sem perceber, você está lá batendo o pé no chão, né? Batendo a mão na mesa, tal. Esse é o pulso da música, que é o ritmo central ali, né? Como se fosse o coração da música pulsando. E esse pulso, ele tem um andamento, né? A velocidade que a música está fluindo, a gente chama isso na música de andamento. Qual o andamento dessa música? Ou não, a gente vai... Então, por exemplo, os Beatles tocavam as músicas ao vivo muito mais rápidas do que as músicas, as gravações de estúdio, né? Então eles tocavam as músicas ao vivo com outro andamento, eles tocavam com um andamento mais acelerado, um pouco mais rápido, né? As músicas ficavam mais rápidas. Então a primeira coisa é essa, é o andamento da música, né? Na música eletrônica disse o beat da música. Qual que é o beat dessa música? Qual o andamento dessa música? O beat simplesmente é um número, né? Que é medido em batidas por minuto. Quantas batidas por minuto tem essa música, né? O pulso dessa música, ele bate quantas vezes por minuto, né? Quanto mais vezes ele bater por minuto, mais rápida é a música, mais rápido é o andamento, mais rápido é o beat. Isso tem uma história muito bacana que se conta do Beethoven, né? Quando começou essa medida numérica mesmo, que foi justamente com Beethoven, porque ele escrevia muitas músicas, né? Naquela época não existia ainda a gravação como existe hoje, então existia apenas a escrita musical, e na escrita musical não havia como se colocar uma velocidade definida para o andamento, né? Era uma coisa escrita, era literal, né? Então na partitura vinha escrito simplesmente rápido, lento, muito lento, alegre, né? Então ficava uma coisa meio subjetiva, né? O rápido pode ser, o que é rápido para um não é tão rápido para o outro. Enfim, e o Beethoven via as pessoas tocando as músicas dele, ouvia e falava, poxa, mas não está tocando tão rápido quanto deveria ser tocada essa música, né? Não está muito rápido como eu escrevi, não está prestíssimo, né? Essa pessoa não está tocando tão rápido. E ele, pensando em soluções, ele poderia dar para esse problema, e ele contatou um grande relojoeiro da época e pediu que ele fizesse algum tipo de máquina que medisse os tempos da música. E ele conseguiu fazer isso. E esse equipamento se chama metrônomo. E é muito utilizado pelos músicos, e ele é onde você tem uma referência, ele tem um pêndulo, né, que fica oscilando de um lado para o outro, fazendo como se fosse mesmo um relógio que você pudesse ajustar a velocidade do ponteiro ali, dos segundos, né? E que você ouvisse uma batidinha a cada segundo. Ele é mais ou menos isso, o metrônomo. Então, após esse invento aí, essa descoberta, esse desenvolvimento do metrônomo, as músicas passaram a vir, as partituras, com um número definido, né? De uma referência do beat, do andamento da música. Então vinha lá já escrito na música 100 batidas por minuto, 120 BPM, 120 batidas por minuto.
né? Uma música lenta, 60 batidas por minuto, igual o ponteiro do relógio. Então esse é o andamento da música, é o beat, é o ritmo primário assim dentro da música, né? Eu falei da música como camadas, então essa é a primeira das primeiras camadas por onde outras batidas, outros ritmos vão entrar e preencher esse espaço de N formas possíveis. Esse preenchimento vai sendo dado de uma maneira que a gente tem um ciclo, né, mais lento, e em cima dele são colocados ciclos mais rápidos, com mais batidas, com mais movimentação, né? Então, quando a gente pega toda a seção rítmica da música, ela geralmente é assim, né? Tem alguns instrumentos que estão tocando menos batidas e tem outros instrumentos que já estão tocando muito mais batidas, estão tocando mais rapidamente, apesar de a música ter sempre o seu pulso, né, firme ali, constante naquele BPM, naquele andamento, naquele beat que ela foi construída. Então esses ritmos dentro de ritmos acaba criando o que a gente chama de células rítmicas, né? São células rítmicas que vão se aglutinando ali, vão formando muitas vezes frases rítmicas, né? Por exemplo, uma frase que todo mundo conhece, uma frase rítmica. Bom, então a harmonia ela é uma sequência de acordes. Para a gente falar o que é um acorde e depois para a gente falar o que é melodia, a gente primeiro precisa entender o que é uma nota musical, o que é um tom de frequência, que é a matéria base para a criação de acordes e de melodias, né? Os acordes, a gente vai criar harmonias a partir dos acordes. Então a gente precisa entender primeiro o que é uma nota musical. Uma nota musical, ela é uma vibração, uma oscilação periódica constante que o nosso ouvido pode captar, é uma onda mecânica. E ela tem uma faixa, que é a nossa faixa auditiva, né? Que são, a gente pode ouvir frequências tonais, ou seja, esses sons musicais que vibram, que oscilam em frequências, com velocidades de 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo, que seriam 20 Hz a 20 kHz. Então essas são as frequências que a gente pode ouvir, perceber com os nossos ouvidos. Então esses sons musicais, dentre toda essa extensão auditiva que a gente tem, foram escolhidas algumas notas específicas, algumas frequências específicas, alguns tons de frequência específica. São 12 que a gente usa para fazer música no lado ocidental do mundo, né? Então a gente escolheu essas 12 notas e usa elas para fazer as nossas construções melódicas, harmônicas, musicais. Então, eu costumo dizer que um som, um tom de frequência, uma nota musical, ele nada mais é do que uma manifestação do princípio vibratório que está basicamente em tudo, para todos os lados que a gente vê. O ritmo também é uma manifestação disso, visto que o ritmo é um som periódico, constante, né? A música tem um andamento, que é um número, né? Tantas vezes por minuto. O tom de frequência, as notas musicais são medidas em ciclos por segundo. Então é uma coisa muito mais rápida, tão rápida que não dá para você medir por minuto. Senão os números vão ficar absurdamente grandes. Então a gente mede por segundo, né? Mesmo medindo ainda por segundo, a gente pode chegar até na casa dos dezenas de milhares, né? De oscilações por um segundo, né? Pra gente ter uma ideia de como que uma corda, a velocidade que um pedaço de corda de um violino, de um violão, de uma viola, de um cavaquinho, ela vibra. A corda vibra nessa velocidade aí, nessa frequência ou nessas frequências, né? Ela pode vibrar nessas frequências. Quanto maior a corda e mais grossa, mais ela tem a tendência de vibrar mais lenta. E quanto menor a corda e mais fina, mais alta é o número de vibrações dela.
Então, sons audíveis aí de 20 a 20 mil vezes por segundo, hertz, são essas identidades vibratórias que a gente usa para fazer melodias e acordes, e a sequência de acordes é a harmonia. Vamos falar agora sobre os acordes e a harmonia. Então, a harmonia na nossa vida cotidiana, ela é usada como um sinônimo de beleza e de equilíbrio, né? A coisa tá equilibrada, tá em harmonia, tá tudo bem, tá bonito, né? Tá gostoso. Mas a harmonia na música é o estudo da sucessão, da sequência ou do encadeamento de acordes. As sequências de acordes se encaixando. Como é que isso funciona? Agora, para entender isso, vamos entender primeiro o que é um acorde. Porque um acorde, ele é um conjunto de sons tocados simultaneamente. A gente viu que é uma nota musical, e agora um acorde, então, é um conjunto de notas musicais que a gente toca ao mesmo tempo, que a gente toca simultaneamente. Eu já falei no outro vídeo sobre as relações entre os sons, né? Porque essas notas tocadas ao mesmo tempo, elas vão haver relações, né? A gente pode ouvir, perceber com os nossos ouvidos as relações entre esses sons, entre essas vibrações. E essas relações podem provocar sensações, evocar emoções, memórias, né? Muita coisa acontece quando a gente ouve essas relações, né? A gente se identifica com algumas coisas. Então, essas relações sonoras entre os tons, entre as notas musicais, provocam coisas dentro da gente. Então, um acorde é um conjunto de notas tocado ao mesmo tempo. Existem muitas combinações possíveis de acordes. Né? Tem um acorde que é unanimidade entre os meus alunos quando a gente está estudando algum instrumento e aparece, chega no momento de aprender esse acorde, que é unanimidade entre os alunos que acham o acorde feio demais. Nossa, professor, que acorde feio, né? Nossa, eu não gostei desse acorde. Que é esse tipo de acorde. Ou esse. Ou esse. Porque dentro dessas combinações de notas, ocorre que algumas dessas relações, elas são um pouco ásperas, elas são um pouco complexas e por isso são mais difíceis de engolir, elas causam uma sensação, um certo desconforto, né? Isso é a dissonância. O nome que a gente dá para isso na música é dissonância, né? A gente tem consonância e dissonância. Os sons combinam bem ou não combinam bem, né? Combina ou não combina é muito superficial. Mas assim, é simples a relação entre eles, é agradável. É complexa a relação entre eles, soa desconfortável, né? Eu associei no outro vídeo as relações entre as notas, entre os sons musicais, como sendo uma família, né? O acorde ele também tem uma tônica, uma nota principal do acorde, que a gente chama de tônica ou fundamental do acorde. Então essa nota é como se fosse o chefe da família, né? A mãe da família, a mãe dos descendentes, ou o pai também pode ser. E aí tem graus de parentesco ali, né? O grau de consonância. Tem o filho, tem o sobrinho, tem outros familiares ali, vão indo para até um sobrinho ali, sobrinho primo, alguma coisa assim,
uma coisa mais ali de segundo grau e que as relações já muitas vezes não são muito confortáveis, muito agradáveis, muito fáceis, né? Então a gente tem todos esses tipos de relações entre as notas que a gente pode usar para fazer música e criar sensações, evocar coisas dentro das pessoas, né? Beleza, sofrimento, enfim, uma infinidade de sensações que podem ser geradas através das combinações das notas, que combinações no sentido de colocá-las para soar junto, né, nos acordes. Então, fazendo isso, a gente pode ouvir o resultado sonoro das relações. Então, se um acorde é um conjunto de notas que já possui uma relação ali dentro do acorde, que já gera uma sensação, então você imagina agora, conforme você vai acorde depois de acorde, né, que você pode criar sensações, criar movimentos, criar acontecimentos dentro da música, né, através dessas relações entre as notas. Realmente aí a coisa fica muito ampla, né? O fenômeno do acorde na música, assim, ele não é tão antigo, ele é mais ali na época do Renascimento que o acorde se fixou e começou a ser usado realmente do jeito que é usado hoje, né? Que a gente tem até as músicas cifradas. Para quem já toca um instrumento, né, deve conhecer as músicas cifradas. Facilitou muito a gente tocar uma música de forma, né, leiga, assim, sem saber ler uma partitura, né, só sabendo fazer alguns acordes básicos, você já consegue tocar algumas músicas. Então facilitou bastante em alguns aspectos o uso do acorde, né? Porque ele também cria uma base muito boa, né? Ele cria essa base harmônica para a gente cantar uma melodia, por exemplo, em cima, né, dos acordes. Então, realmente é uma ferramenta para música muito importante que apareceu por volta desse período e tá aí até hoje. Então, esses caminhos, né, esses encadeamentos de acordes, essas sucessões de acordes, podem criar um caminho por onde a melodia se apoia ali e a melodia vai caminhando, né, pode-se dizer assim, por entre esses acordes, né, por cima, apoiada, mas por entre eles, assim, né. As notas servem da harmonia para muitas vezes acolher a melodia, ou pelo contrário, né, para dar alguma tensão aí no ar, né? A vida imita a arte imita a vida. Tem essa frase. E realmente aí a harmonia e a melodia são utilizadas para isso, e o ritmo também, né? Para criar essas coisas, essas sensações. Ora cria uma tensão e ora vem um acolhimento, vem uma paz, vem uma resolução daquela tensão. Passou, que maravilha, né? Então é isso, os acordes são utilizados nesse sentido. Então na primeira camada estão os ritmos, né, com todas as células rítmicas, aquela riqueza, um andamento, as células rítmicas, as frases rítmicas, todo aquele conjunto rítmico, e por cima disso apoiado vem então as relações entre os acordes, as sucessões de acordes formam uma cama, como se costuma dizer, para a melodia que a gente vai ver agora. Melodia. A melodia, diferentemente do acorde, ela utiliza notas espaçadas no tempo, uma nota, depois outra nota, né? Tudo isso com ritmo, porque o ritmo já veio lá de baixo, então se ela está apoiada sobre aquela camada rítmica, ela está obedecendo, né, ao padrão rítmico que está estabelecido, ao padrão rítmico que foi estabelecido nessa camada inferior ali, né?
respeita o andamento, respeita as células rítmicas e por aí vai. Então a melodia, ela é uma sequência de notas com espaços de tempo, pode ter silêncio no meio, né, mudanças de notas. Então, quando a gente canta uma música, a gente está cantando a melodia da música, né? A voz, ela é incapaz de cantar acordes, né? A nossa voz emite até uma nota só por vez, salvo alguns cantores aí que conseguem emitir 2 notas por vez, mas é uma pessoa que estudou muito e se preparou muito, né, para atingir um nível desse. A maioria das pessoas só consegue emitir através da sua voz um tom de frequência, uma nota musical por vez. Então não há como a gente fazer um acorde com a voz com uma pessoa só, né? Porque se a gente juntar muitas pessoas, a gente faz um coral e nos corais existem acordes, né? Apesar de cada voz emitir uma nota, né? A gente viu que o acorde é 3 ou mais notas ao mesmo tempo, então a gente consegue fazer isso em grupos vocais a partir de 3 pessoas, né? Cada um canta uma nota diferente, os 3 juntos cantam um acorde. Mas uma pessoa sozinha, ela só consegue cantar melodias, né? A flauta, por exemplo, também só toca uma nota por vez. Então a gente diz que ela é um instrumento melódico, porque ela não tem condição de tocar acordes. Então a flauta é um instrumento melódico, a nossa voz, ela é um instrumento melódico, pode ser usada como um instrumento melódico. O saxofone, por exemplo, trompete, trombone e tantos outros instrumentos que são melódicos, né? Diferentemente disso, a gente tem o violão, que pode tocar acordes, a gente tem o piano, que pode tocar acordes. Então a gente chama esses instrumentos de instrumentos harmônicos e melódicos, porque ele pode tocar tanto um quanto o outro, né? Um cavaquinho pode sim tocar acordes e também tocar melodias, o bandolim, né? A viola, né? Tantos instrumentos aí nessa linha que tem condições de tocar acordes e portanto de fazer harmonias, né? Criar essa base. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa vai a um barzinho e vê uma pessoa lá tocando violão, né? A gente costuma falar de tinha lá um cara fazendo violão e voz no barzinho. Então, ele no violão, ele toca os acordes, ele toca a harmonia da música. Pode até fazer um solinho, uma melodia ali no meio, mas geralmente a parte da melodia fica para a voz, né? Ainda mais se é uma pessoa sozinha. Se é uma banda, pode ter mais instrumentos, então tem instrumentos ali fazendo melodias, enriquecendo a música. Se não, uma pessoa só, o básico é isso, ela canta as melodias, né? Que é a letra da música. A gente tem isso na música, nas canções, né? Que são as músicas com voz cantada, com palavras escritas, que tem uma letra. Então essa música tem, as palavras são cantadas dentro de uma melodia, né? Elas seguem a melodia, o contorno melódico, mais agudo, mais grave, né? Então, para diferenciar a melodia do acorde, basicamente é isso. O acorde são notas que a gente toca simultaneamente e a melodia são notas espaçadas no tempo, elas não são ao mesmo tempo. Como eu falei daquela parte rítmica, que tem as células rítmicas e que a estruturação dessas células em sequências com repetições vão criando frases, né, rítmicas. Com a melodia também não é diferente. Há o acontecimento de células ali melódicas, pequenas frases melódicas que vão culminar em algum discurso, né? Então essas frases musicais vão dando origem a um texto ali, a uma história, a um acontecimento, né? A música vai, através dos caminhos melódicos ali, te levando a te mostrar algumas coisas. Algumas melodias mostram coisas interessantes, outras nem tanto. Então a melodia, ela por ser muito ancestral também, as melodias mais simples, né? Como por exemplo as melodias dos pássaros,
né? Os sons dos pássaros, eles têm muito essa coisa da frase, né? Das pequenas frases melódicas aí. Os pássaros, eles são assim, né? Eles ficam repetindo pequenos trechos melódicos assim. Então, nós também, ao longo de milhares de anos, viemos reproduzindo, né, os sons que a gente ouvia e conseguia facilmente também reproduzir melodias através da nossa voz, do nosso canto. Então, durante muito tempo, o que houve foi apenas percussão e voz, né? Tambores e voz, né? Sons rítmicos e a voz, né? Essa camada do meio da harmonia, realmente dos acordes, é uma coisa mais recente. Então a melodia, ela atualmente ela tem essa condição de estar na posição de cereja do bolo, praticamente, né? Porque tem a camada rítmica, depois tem a camada harmônica e depois tem a melodia, que é, né, a nata ali, a espuminha que ficou na superfície, que é que vem trazer realmente a mensagem principal da música, pode-se dizer assim, né? Na música cantada, que a gente chama, diferencia de música instrumental, música vocal, né? Música cantada, as canções, né? Porque ela tem, usa a voz e usa as palavras, né? Então a gente traz dentro desse discurso melódico um discurso mesmo literal de alguma coisa que conta alguma história, né? Que também algumas histórias literais são mais interessantes, outras menos. E aí tem os gostos de cada um, as fases da vida, os momentos, né? Que a gente está mais apto a curtir determinado tipo de música do que outro. Porque a letra faz uma influência muito, muito grande nisso aí. E a letra está dentro da melodia. A melodia também é usada para se provocar sensações, né? Apesar delas não serem tocadas ao mesmo tempo, as notas, mesmo assim a gente usando uma nota depois da outra, a gente cria um caminho melódico que pode despertar um monte de sensações, né? Porque está havendo uma relação entre as notas, apesar delas não serem tocadas simultaneamente, a gente pode sim ouvir essas relações, a relação desse caminho, né? Desse trajeto entre as notas, dessas distâncias entre as notas, né? E isso pode ganhar muita força se bem estruturado, né, com uma boa harmonia que corresponda a esse caminho, corresponda bem, apoie bem esse caminho e também uma boa seção rítmica, né? Então tudo está conectado ali para trazer uma mensagem na música e que o néctar dessa mensagem, na maioria das vezes, ele está na melodia. Então ritmo, harmonia e melodia, nessa ordem. Ritmo, a camada mais básica, né, com seu andamento, com suas células rítmicas, com todas as construções rítmicas. Em cima disso, a harmonia, a sequência de acordes, o encadeamento de acordes, a sucessão de acordes que vão criando já um monte de sensações, ou podem criar, estão apoiados nos ritmos, né, obedecendo aquela base, aquela estrutura inicial, respeitando o andamento, respeitando as células rítmicas e em cima, sobreposto ainda, apoiado, pode-se dizer, a essas harmonias, a esses acordes, sim, uma melodia. Então, vamos ver se ficou claro isso para você, né? Uma voz faz harmonia? Não. A voz canta melodias, né? Uma nota, depois outra nota, vai cantando notas, não notas ao mesmo tempo. Para criar-se harmonia com a voz, é preciso de um coral, um coro ou um grupo de pessoas, né? Um grupo vocal, por exemplo. Um trompete faz acordes? Uma flauta faz acordes?
Não. Uma flauta e um trompete são instrumentos melódicos, eles tocam apenas uma nota por vez, né? Então, para a gente tocar, fazer um acorde com trompetes, a gente precisaria de 3 trompetistas. E isso acontece, né? Não muitas vezes com trompete, mas tem um trio clássico de metais que a gente chama, um trio de metais que a gente vê em muitas bandas por aí, que é o trompete, saxofone e trombone, né? A gente vê esse pessoal tocando em bandas maiores, tipo banda do Tim Maia, ou sei lá, Paralamas do Sucesso vai fazer um show maior, bandas de baile, né? Que tem sempre esses 3, eles estão lá em algum lugar. Quando a banda é grande, é muito comum ter esse trio de metais que a gente fala. E eles juntos, esses 3, o saxofone, o trompete e o trombone, eles sim fazem acordes, porque são 3, né? Então, muitas vezes eles fazem acordes juntos entre eles. É uma das maneiras de se construir harmonias com instrumentos melódicos, e é bastante usado. Então, se você chegou até aqui, você já deve estar sabendo que uma nota musical, um tom de frequência, pode ser usado para se construir melodias e harmonias. Como? Melodias, uma nota depois da outra, com pausas, com ritmos e por aí vai. Um acorde são notas simultâneas, tocadas ao mesmo tempo. É muito comum aí o pessoal chamar tudo de nota. Faz um acorde, essa nota aqui eu não sei fazer. Não é nota, é um acorde. Uma nota é uma nota sozinha. Várias notas juntas são um acorde. E vários acordes numa sequência são harmonia, né? A harmonia de uma música. Me passa a harmonia dessa música aí. Como é que é a harmonia daquela música? Né? Você quer saber os acordes de uma música? É a harmonia da música. E a parte rítmica tem o andamento da música, que tem um número, tem o beat da música, é a velocidade com que a música acontece, e tudo vai depender desse andamento, que é a base número 1, alicerce número 1 da construção ali musical, né? É isso aí. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Me coloco aqui como um facilitador da música. Até a próxima.